Senhor, queridos, pode se assentar aí no teu lugar. Como é bom estarmos na casa do Senhor e louvar o seu nome, engrandecer o seu nome, mesmo talvez que o dia hoje não esteja tão animador, mas estamos gratos a Deus por Ele enviar a chuva, não é? Porque nós estávamos precisando que a terra fosse molhada, que a terra fosse regada, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Bom, queridos, essa semana, eu estava refletindo sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, e nas reflexões que eu estava fazendo, enfim, eu também me atentei de que o tempo que nós estamos vivendo, não é? Hoje, através das redes sociais, canal, uma ferramenta que nós fomos também, que nós estamos agora utilizando com mais frequência para a pregação do Evangelho, para que o Senhor possa, na verdade, trazer o seu propósito a essa terra, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Mas nós estamos num tempo onde há muitas pessoas falando, sim ou não? Várias pessoas falando de inúmeras coisas. E a palavra da moda hoje, ou a profissão da moda agora, é o influenciador digital, né? Aquele que está influenciando a vida das pessoas com seus conceitos, com seus princípios, com seus valores, com suas ideologias, não importa. Nós estamos ficando acostumados a caminhar seguindo aquilo que essas pessoas que têm influência, elas acabam ditando. As empresas, né, o sistema de comércio, enfim, têm utilizado esta ferramenta para influenciar o seu estilo de vida, para influenciar o que você come, o que você veste, aonde você vai, o que você faz ou não. Enfim, dentro dessas ferramentas, há pessoas que talvez estejam questionando, né, se devemos sair de casa ou não sair de casa. Enfim, há muitas pessoas falando muitas coisas. E o momento da igreja de Gálatas é um momento onde também, dentro ali das igrejas, dentro daquele contexto, há um grande número de pessoas falando, como eu já venho falando aqui há alguns domingos, pessoas que vêm trazendo seus ideais, a sua ideologia. E Paulo está viajando, fazendo uma das suas viagens missionárias. Paulo recebe a notícia, né, vamos contextualizar. Paulo está lá e numa das suas paradas, ou para almoçar, ou tomar café, não importa, ou na casa de alguém, Paulo olha o seu celular e recebe uma mensagem que as pessoas lá da Galácia, elas estão sendo bombardeadas por informações de que, olha, para ser salvo, precisa obedecer ou precisa observar as leis judaicas. Não é? Claro que estou falando que Paulo olhou seu celular, Paulo olhou sua rede social, não é? Para que nós pudéssemos entender. Quando nós estamos lendo a carta de Paulo, Paulo usa, na verdade, o recurso que ele tinha na época, que era as cartas, para enviar uma mensagem àquelas pessoas, aquele povo, de que aquilo que estão falando, de que aquilo que eles estão insinuando dentro das igrejas, ou dentro daquele contexto geográfico lá da Galácia, aquele grupo de pessoas, aquilo não condiz com o verdadeiro evangelho. Então, Paulo tem um propósito quando ele escreve essa carta aos Gálatas. Paulo quer corrigir a essas pessoas. Corrigir no sentido de que eles não sejam enganados, no sentido que eles não entrem numa barca furada, que eles não absorvam aquilo que não é correto. E Paulo, então, ele envia uma mensagem. Assim como nós
que estamos vivendo nesse tempo onde esses influenciadores digitais têm se preocupado e mirado o seu alvo para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes e até mesmo para todos aqueles que têm acesso às redes sociais, à internet, enfim, para que eles comecem a observar determinadas ideologias, determinados estilos de vida. Mas nós, cristãos, nós temos um estilo de vida, nós temos uma forma de viver. Nós temos características que o Senhor, quando nós recebemos ao Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, e assim como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu agora me pareço com Cristo, eu tenho agora as características de Cristo, eu vivo segundo os padrões de Cristo, a ideologia de Cristo, né? Então eu tenho um padrão a ser seguido, um padrão de estilo de vida, de forma de viver, de forma de pensar. Então Paulo, ele responde, ele envia esta mensagem aos Gálatas no propósito de refutar esses ensinamentos errados, a refutar esses ensinos que não correspondem com aquilo que Deus quer que façamos. Eu acho que esse é o momento em que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas têm falado sobre a igreja, têm falado sobre como a igreja deve andar, o que a igreja deve fazer, enfim. Então, nós precisamos conhecer o verdadeiro evangelho. E eu quero te convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, no capítulo de número 6. No verso de número 11. Gálatas capítulo 6, verso de número 11. Paulo, ele termina a carta, ele está terminando a carta, e ele diz assim no verso de número 11: Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Vamos parar aí por um instante. Porque Paulo, ele se preocupa em dizer, vejam com que letras com que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. A intenção de Paulo é realmente chamar a atenção da igreja. É realmente chamar a atenção do seu povo. É realmente chamar a atenção daqueles que o conhecem. Olha, vejam como eu estou escrevendo. Paulo está chamando a atenção da igreja. Paulo está chamando a atenção do seu povo. Prestem atenção nisso. Esse é o intuito de Paulo. Prestem atenção no que eu disse na carta. Prestem atenção naquilo que eu estou ensinando a vocês, daquilo que eu estou falando a vocês. Paulo está chamando a atenção da igreja, a atenção do seu povo para aquilo que ele está falando. Então, nesta manhã, preste atenção naquilo que Deus está falando com você, naquilo que o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta manhã. Abra o teu coração agora para aquilo que o Evangelho do Senhor quer falar com você, daquilo que o apóstolo, através da vida do apóstolo Paulo, Deus quer falar conosco nesta manhã. Paulo continua o texto dizendo assim: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que não são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Paulo chama a atenção da igreja. Paulo tem o intuito de chamar a atenção da igreja para que eles
se apeguem ao conteúdo da carta, para que eles se foquem naquilo que Paulo está falando. Paulo, como um líder, como um pai espiritual, Paulo está chamando a igreja de Gálatas, ou o povo de Deus, a que eles se atentem ao conteúdo da carta. Nós constantemente sabemos, e a própria Escritura nos diz, que a Bíblia é uma carta de um pai amoroso, de um pai que nos ama, ao seu filho, trazendo a notícia, a boa notícia de que Deus os perdoou, de que Deus perdoou os seus filhos, de que Deus quer agrupar os seus filhos, e também nos anima a ficarmos atentos ao conteúdo desta carta, ao conteúdo daquilo que Deus está falando conosco, daquilo que Deus falou através da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dos exemplos da vida dos apóstolos que serviram ao Senhor com sua própria vida, chegando até nós o conteúdo desta carta, chegando até nós aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus quer que façamos. Há muitas pessoas hoje questionando a igreja, questionando as atitudes da igreja, querendo dizer, olha, que a igreja deveria fazer isso ou fazer aquilo, que um cristão verdadeiro faz isso ou faz aquilo, que questionando as atitudes que a igreja tem, como a igreja anda, o que a igreja faz, sim ou não? Há muitas pessoas questionando as atitudes da igreja, dizendo, olha, a igreja precisa ser assim ou ser assada. Interessante que Paulo, ele vai relacionar a este povo, e no texto que nós lemos, diz que essas pessoas estão falando isso para fugirem da cruz, para não serem perseguidos da cruz. Existem muitas pessoas hoje, falando muitas coisas. Há muitas pessoas falando sobre o Evangelho, pregando o Evangelho, mas muitas vezes um Evangelho diluído, um Evangelho diluído em ideologias humanas, assim como esses homens que estavam infiltrados na igreja de Gálatas. Estavam fazendo tudo aquilo para serem agradáveis aos homens. E há muitas coisas hoje, há muitas pessoas hoje falando de um evangelho ou ministrando um evangelho muito mais preocupado em ganhar favor dos homens. O que Paulo está falando aqui no texto é que o povo de Deus, aqueles a qual Paulo pregou o evangelho na sua primeira viagem missionária, quando ele fundou as igrejas ali na Galácia, que eles não se apeguem a esses homens, porque eles só querem obter vantagens de outros homens. E há muitas pessoas nos dias de hoje, querendo falar até sobre o evangelho, falar sobre muitas coisas, no intuito, o único intuito é obter vantagens pessoais. Por isso Paulo está chamando a atenção da igreja. Olha o conteúdo da carta. Olha o que realmente é importante. Vivam e aplicam o que realmente é importante para as nossas vidas. Paulo está expondo o estilo de vida daqueles homens. Não é isso que nós lemos? Paulo diz assim, olha, nem eles que estão exigindo que vocês sejam circuncidados, eles têm um estilo de vida, eles obedecem realmente tudo isso. Eles aplicam isso em suas vidas, eles vivem isso. Paulo está expondo o estilo de vida daqueles homens como um estilo de vida mentiroso e hipócrita, não verdadeiro. Paulo está expondo esses homens, a vida desses homens que estão perturbando a igreja, que estão perturbando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o avanço do reino de Deus. Paulo, ele vai dizer, o que adianta ser circuncidado e não ser uma nova criatura, ou não ser uma nova criação? Que adianta obedecer às leis judaicas e não ter uma transformação de vida? Paulo quer mostrar à igreja que o que realmente nós necessitamos é de uma vida fundamentada, de que Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e isso nos trouxe paz
com Deus. Isso nos trouxe uma relação com Deus, e é isso que é importante, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus está esperando de nós, um novo relacionamento com Ele. Paulo está dizendo à igreja que nós fomos, através do sacrifício de Jesus, e através da fé, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado. E que a cruz, e que não existe cristianismo sem cruz. Que não existe servirmos ao Senhor sem que algum grupo nos rejeite, zombe de nós, questione a nossa fé, questione a nossa cognição, questione realmente o nosso estilo de vida. É isso que Paulo está dizendo à igreja. A cruz faz parte da nossa vida, a perseguição faz parte do cristianismo. Seja ela uma perseguição física, seja ela uma perseguição moral, seja ela uma perseguição ideológica. Nós precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. Mas nós estamos, nos últimos tempos, acreditando que nós podemos estar de bem com Deus e com o mundo, enquanto a própria palavra do Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Entende? Paulo diz, olha para a carta, vejam que eu escrevi de próprio punho. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para os homens. Ela é a fonte, né, do Evangelho. As Escrituras é a fonte do Evangelho. Paulo está chamando a igreja, porque a igreja de Gálatas, as igrejas lá da Galácia, elas corriam sério perigo devido às distorções que aconteciam naquele momento. E nós estamos vivendo um tempo assim. A igreja, né, as pessoas, na verdade, porque a igreja de Jesus, ela é vencedora, mas as pessoas, elas estão correndo sério perigo devido a tantas distorções da palavra, do estilo de viver do cristianismo. Tanto hoje como no tempo dos Gálatas. Nós precisamos entender que realmente a morte de Jesus, e nós confiamos que Jesus veio, que Jesus morreu, e que a sua morte e o seu sacrifício por nós nos trouxe salvação, nos trouxe a redenção, que Ele nos amou primeiro. As Escrituras nos diz que nós recebemos o Espírito Santo de Deus pela fé e não por atos. E não por tempo de caminhada cristã, ou não por quanto tempo nós estamos inseridos dentro de um hall de membresia. O Espírito Santo de Deus nos alcança e nos enche devido à nossa fé. É pela fé que nós somos preenchidos ou que nós somos enchidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ser salvos por obedecer determinadas leis doutrinárias de instituições e etc. Nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. É por isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos se a igreja está fazendo isso ou aquilo, se a igreja veste tal ou veste XYH. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Naquele que veio, que nos amou primeiro. Paulo chama a igreja, e se você fizer um estudo sobre a carta de Gálatas ou ler, você vai ver que Paulo começa a carta de Gálatas, se apresentando, o apóstolo Paulo, né, ele fala da revelação que ele teve com Deus, da revelação que ele teve de Deus. Paulo está o quê? Exercendo a sua influência sobre aquele povo. Paulo, ele era um influenciador, não digital naquela época, mas através das suas cartas. Ele enviava cartas ao seu povo.
Ele enviava carta àqueles que ele havia evangelizado, que ele havia pregado o evangelho, a verdade do Senhor. Gálatas corria sérios riscos por causa dos judaizantes, que havia se infiltrado dentro da igreja. E nós vivemos um tempo onde muitas ações, muitas cerimônias judaicas foram inseridas dentro da igreja. Não estou questionando aqui, né, eu só quero tentar trazer uma reflexão de que nós precisamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus. Deus nos chamou para influenciar essa terra. Deus nos chamou para influenciar aqueles que estão ao nosso lado. Nós servimos o reino de Deus, influenciando, melhor dizendo. Nós servimos o reino de Deus influenciando aqueles que estão ao nosso redor. Em Filipenses capítulo 3, verso de número 17, Paulo diz assim aos filipenses: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Paulo está dizendo aos filipenses: sejam meus imitadores. Amém? Nós somos influenciadores, nós somos chamados para influenciar a sociedade. Nós somos chamados para influenciar o mundo, a verdade de Deus, a verdade de um pai que enviou seu único filho para salvar aqueles que estavam perdidos. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas é um alvará da nossa liberdade. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas é uma declaração de um pai espiritual apaixonado pela igreja, que quer proteger a igreja das mentiras, do engano, da falsidade, das distorções, das contaminações. Assim como nós também somos pais, filhos, enfim, que devemos influenciar aqueles que estão ao nosso lado, por amor que nós temos a eles, apaixonado pelas vidas que estão ao nosso lado, para que não sejam enganados, para que não sejam novamente escravizados, para que não sejam levados ao engano e ao erro. Talvez você não se ache assim tão uma pessoa de tanta influência, mas o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. E é uma promessa na palavra do Senhor que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Eu creio nisso. Eu creio nisso. E para isso nós precisamos ser influenciadores. Nós precisamos ser aqueles que influenciam a outros. Há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Essa promessa, ela vai acontecer não de uma forma automática, ela vai acontecer à medida que nós, como igreja do Senhor Jesus, possamos influenciar a outros. Influenciar o estilo de vida de outros através do nosso estilo de vida. Não com imposição. Paulo não está impondo à igreja. Paulo está falando: olha, veja como eu escrevo com letras grandes. Presta atenção no conteúdo. Presta atenção naquilo que eu estou falando para vocês. Eu já expliquei a verdade. Eu já dei exemplo com a minha vida. Vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem o que eu ensinei a vocês. Nós estamos nesse tempo, assim como a igreja de Gálatas, diante de dois caminhos. Ou nós vamos influenciar as pessoas, ou as pessoas vão nos influenciar. Ou nós vamos influenciar aqueles que estão ao nosso lado, com o nosso estilo de vida, ou nós seremos influenciados por elas, pelo seu estilo de vida. Ou nós vamos viver o estilo de vida do mundo, ou nós vamos viver o estilo de vida de Deus. Infelizmente, nós muitas vezes, as nossas ações e as nossas atitudes são determinadas pelas circunstâncias. O exemplo do apóstolo Pedro.
Quando ele estava com os judaizantes, o discurso era uma. Quando ele estava com os gentios, o discurso era outro. Até que eles vão para o concílio e lá eles determinam, olha, nós vamos pregar e nós vamos anunciar o evangelho dessa maneira. Nós vamos viver isso. Nós vamos respeitar esses itens, essas regras. O apóstolo Pedro, seu discurso, a sua vida estava sendo determinada pela circunstância, pelas pessoas que estavam ao seu lado, pelo que elas aprovavam ou por aquilo que elas desaprovavam. E os apóstolos são chamados a descerem, a irem até Jerusalém, e ali faz o concílio, e ali se determina o que tem que fazer. Querido, Deus está nos chamando nesse tempo a que nós temos que viver o estilo de Deus, o estilo de vida que Deus quer de nós. A palavra nos alerta que existem pessoas que são levadas por ventos de doutrina, que são levadas por fábulas. Se nós pegarmos o Novo Testamento, ler as cartas, nós vamos ver que Paulo, enfim, as cartas, o Novo Testamento vai nos alertando a essas pessoas que são levadas por ventos de doutrina, por fábulas. Mas Deus quer que nós preguemos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós notamos no capítulo 23 de Mateus que em todo tempo Jesus, ele rebate, ele refuta os fariseus, o sistema religioso, a religiosidade. Porque servir ao Senhor é um estilo de vida. Servir ao Senhor é 24 horas por dia, é andar, falar, pensar, agir como Deus quer que nós possamos agir. O propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus questiona aos fariseus que aquele tipo de vida que eles estão levando não tem nada a ver com aquilo que Jesus veio nos anunciar. Assim como Paulo está falando à igreja de Gálatas, esses homens que estão infiltrados dentro da igreja, esses homens que estão infiltrados entre vocês, esse estilo de vida, nada tem a ver com a verdade do Senhor para a vida de vocês. Mateus capítulo 23, verso de número 3, diz assim: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Veja, Jesus está falando dos fariseus. Observem as suas obras. Eles falam, eles exigem, mas eles não vivem. É a mesma situação que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas. Olha, esses homens estão exigindo de vocês, observem os seus atos, observem as suas atitudes. Eles falam, eles até exigem, mas eles não vivem. Eles não aplicam isso em suas vidas. É tempo de nós, como igreja do Senhor Jesus, aplicarmos, vivermos o estilo de Deus, o estilo de vida, influenciar a outros a viver isso, mas preste atenção. Os olhos estão nos observando. Vocês que têm filhos pequenos, os olhinhos lá na sua casa estão te observando. Como você serve ao Senhor, seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra. Como você está num momento difícil. Quais são as suas palavras, o que sai da sua boca. A nossa influência não é apenas no falar. Nossa influência é através das ações, é através da atitude. Nós aprendemos isso com o nosso Senhor. Ele veio e Ele deu exemplo. Nada que Deus nos peça, nada que Deus peça aos seus servos, aos seus filhos, Jesus não tenha cumprido. Jesus não tenha feito primeiro. Porque nós aprendemos com o exemplo. E quando nós estamos falando de influência, quando nós estamos falando de estilo de vida, nós estamos falando dessas atitudes. O Senhor nos chamou para sermos modelo para as outras pessoas. O mundo carece do modelo verdadeiro.
As pessoas estão buscando aqueles que possam ser referência para uma mudança de vida, para ser uma novidade de vida, ser uma nova criatura. Paulo diz que nós somos o Israel de Deus. Ou que Paulo está dizendo que nós somos chamados e o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para a sua vida é que você seja influência para todas as nações. Que você seja influência na vida de todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, através do seu estilo de vida. O nosso propósito é ser influenciadores da sociedade. Mas a nossa influência, irmãos, a nossa influência ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. E isso é sério. Porque, como eu disse, as pessoas estão nos olhando. Os nossos filhos estão nos olhando. Os nossos netos estão nos olhando. Esposos que não conhecem ao Senhor, enfim, esposas que não conhecem ao Senhor, vizinhos que não conhecem ao Senhor, estão nos observando, estão nos olhando. O nosso estilo de vida, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, está influenciando pessoas, ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. A influência, ela não é determinada pelo cargo que você tem na igreja. A nossa influência não é determinada pela graduação que nós fizemos. A influência não é determinada por aquilo que nós temos, ou pelas experiências que nós vivemos. Não importa o nível espiritual que nós alcancemos. Tampouco o nosso nome ou sobrenome. Tampouco a nossa cor, o nosso sucesso influencia as pessoas. É o nosso estilo de vida, é as nossas ações, é as nossas atitudes. Influência não se herda nem se compra. É agir, é ter esse estilo de vida. As pessoas estão olhando para nós quando as coisas não estão indo tão bem. E é nesses momentos que a circunstância é contrária, que as coisas estão difíceis, que as coisas não estão acontecendo como nós desejamos, é neste momento que todos os olhos estão olhando para nós. Sabe aquele momento em que você fala, Senhor, como é que eu saio dessa? Senhor, como é que eu resolvo isso? Senhor, como... É esse momento. Esses momentos são importantes, são cruciais. As pessoas estão nos observando neste momento. Como nós reagimos. É nesse momento que nós vamos colocar o nosso cristianismo. É nesse momento que nós vamos colocar a nossa fé em ação. É que nós vamos mostrar quem realmente nós somos. Nós precisamos ter prudência, nós precisamos ter sabedoria, porque uma vez que a nossa influência, nós perdemos a influência sobre a vida de alguém, é difícil recuperar. Não é verdade, irmão? Porque influência, ela está ligada a uma coisa chamada confiança. Uma vez que a confiança é quebrada, uma vez que a confiança é perdida, é difícil recuperar. Como é difícil manter que as pessoas continuem confiando em nós. Não existe influência sem confiança. Verdade? Não existe casamento se não há confiança entre os cônjuges. Não há relação pais e filhos se os filhos não confiam nos pais, se os pais não confiam nos filhos. Não há relação no trabalho se não há confiança entre os líderes e os liderados. Porque através da influência é que nós vamos edificando a confiança. Através das nossas ações que nós vamos construindo influência. É que nós vamos gerando nas pessoas confiança em nós. E nós podemos colocar alguns nomes nisso também. Além de confiança, credibilidade, veracidade. Somos pessoas verdadeiras?
Somos capazes de influenciar aos outros porque somos verdadeiros com as nossas ações, com a nossa palavra, com as nossas atitudes. Influência também pode ser conceituada como sinceridade, honestidade. Todos esses termos são indicadores de uma coisa chamada confiança, credibilidade, verdade, honestidade. A credibilidade vem através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós fazemos, forma que agimos. Por isso a palavra de Deus diz que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Existe um segredo na questão de liderança. A pessoa primeiro, ela vai receber você, ou ela vai confiar em você, para depois ela confiar naquilo que você está ensinando, naquilo que você está fazendo, naquilo que você está pedindo. É uma lei de liderança. As pessoas primeiro, elas nos recebem. Se elas gostarem de nós, se elas confiarem em nós, se nós darmos a ela credibilidade, né, tivermos uma postura que dá credibilidade à pessoa, ela vai comprar aquilo que você está vendendo, aquilo que você está oferecendo. Ela vai fazer sacrifício lá no trabalho. Não, meu chefe pediu, meu líder pediu, né, eu preciso entregar isso. Se a pessoa que está vendendo qualquer produto para você não lhe transmite credibilidade, você não compra. E no Evangelho do Senhor é a mesma coisa. Para os nossos filhos é a mesma coisa. Se nós não mostrarmos a eles, dermos a eles credibilidade, veracidade, honestidade, confiança, eles não vão receber aquilo que nós estamos ensinando. Vá comigo em Atos capítulo 8, verso de número 12. Atos capítulo 8, verso de número 12. Diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Presta atenção nesse texto. Primeiro as pessoas creram em Filipe. Porque primeiro as pessoas vão nos receber. Primeiro as pessoas vão nos comprar. Primeiro as pessoas vão olhar se nós temos credibilidade naquilo que nós estamos falando. O cargo, a posição, pode nos dar uma influência, mas ela é momentânea, ela é passageira. Mas a credibilidade, a confiança, a honestidade, a sinceridade, as pessoas vão comprar. É o que aconteceu aqui com Felipe. Elas creram em Felipe. Não está dizendo aqui que elas creram no Evangelho, não está dizendo aqui que elas creram... Não. Como elas crescem em Felipe, elas olharam para a pessoa de Felipe, elas olharam o estilo de vida de Felipe, elas viram como Felipe vivia, que o falar dele condizia com suas atitudes, que aquilo que ele ensinava estava de acordo com aquilo que ele vivia. Por isso as pessoas o recebiam, por isso pessoas se convertiam ao Senhor. E nós precisamos aprender a desenvolver credibilidade em nossas vidas. Porque antes das pessoas receberem ao Senhor Jesus, elas vão nos receber. Antes das pessoas confiarem no nosso ensinamento, no nosso discipulado, naquilo que nós estamos ensinando ou testemunhando, as pessoas vão nos receber primeiro. As pessoas conheciam quem era Felipe. Por isso o receberam. Quando nós influenciamos as pessoas, nós estamos levando a elas a mudança de vida, a mudanças de direção. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos sal da terra.
para sermos luz do mundo. O mundo, preste atenção nisso, querido. Esse momento, o mundo está precisando de uma carga extra de sal. O mundo está precisando de uma carga extra de luz. Nós precisamos ser influenciadores. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser como aquele centurião que se relacionou com Jesus. Precisamos aprender que nós estamos debaixo de autoridade. Sabe o que isso quer dizer? É que há uma autoridade que Deus delegou a nós. Há uma responsabilidade a qual Deus delegou a nós. A autoridade de Cristo, o poder de Cristo sobre as nossas vidas. O poder do Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Para levar pessoas a outros caminhos, a outros patamares e etc. Quanto nós temos de sal para impregnar o mundo? Quanto nós temos de sal para impregnar a nossa casa, os nossos filhos? Somos pessoas dignas de ser imitadas? Será que nós podemos fazer como Paulo? Sejam meus imitadores? Aí na nossa casa, será que nós somos capazes de dizer para os nossos filhos, olhar para eles e dizer, olha, sejam meus imitadores? Porque através da internet, através das redes sociais e desses influenciadores digital, eles estão falando isso para os nossos filhos, eles estão falando isso para os nossos jovens, eles estão falando isso para os adultos. Sejam meus imitadores. Comprem marca tal, tenham um estilo de vida tal, se alimente com isso, vista isso, acredite nisso. Será que nós temos credibilidade? Principalmente nos momentos mais difíceis da nossa vida? Preste atenção. Antes de influenciarmos a outros, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque essa é a única maneira de podermos influenciar a outros. Nós devemos ser aqueles que conduz os que estão à nossa volta ao plano de Deus. Então, ora em todo o tempo. O cristão fala com o Senhor em todo momento. O cristão tem oração como parte da sua vida, porque a oração traz sabedoria de Deus. Num momento difícil, ora, porque a oração vai te dar sabedoria. Está vivendo um momento difícil, ora, porque ela revela o plano de Deus para a sua vida, ela revela o propósito de Deus para a sua vida. Está precisando que Deus intervenha, ou que Deus se manifeste na sua vida? Ore, porque através da oração nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus haja em nossas vidas e através das nossas vidas. Promova verdadeiros relacionamentos. Porque nós servimos o reino de Deus através da nossa influência. O cristão deve manter sempre a atitude positiva. Paulo diz assim, olha como eu escrevi com letras grandes. Eu escrevi, atenta ao conteúdo da carta. Foca naquilo que é verdade, naquilo que é importante, naquilo que realmente importa. Existem muitas pessoas falando muitas coisas nesse momento. Mas é tempo de nós focarmos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é importante. O mundo precisa de uma carga extra de sal e de luz. O mundo precisa que nós, Igreja do Senhor Jesus, manifestemos o dom que Deus nos deu. Bem, você que está comigo, fique em pé. Você que está em casa aí, baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.
para que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, influencie a sua vida aí. Influencie a sua vida aqui. Porque se nós queremos sair daqui e influenciar outras vidas, nós precisamos ser influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Nesse momento não se distraia, não saia daí do sofá, da cadeira, de onde você estiver assistindo. Esse é o momento de você ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus, porque o mesmo Deus que está aqui, o mesmo Espírito que está neste lugar, está aí na sua casa, e Ele quer tocar a sua vida, Ele quer tocar agora a sua mente, Ele quer influenciar a sua vida, não por imposição, mas porque você vai abrir o seu coração ao Senhor, e você vai dizer: Senhor, enche-me, Senhor, realmente eu preciso viver o seu estilo, eu quero ter o estilo de vida que o Senhor tem para mim, o seu propósito para a minha vida. Você que não tem falado em línguas, começa a falar em línguas neste momento, faz parte do nosso estilo de vida, sermos cheios do Espírito Santo. Deus quer revelar a você, Deus quer se revelar ao teu coração nesta manhã, Deus quer falar com você neste momento. Se você precisa de cura, Deus quer te curar nesta manhã. Basta apenas usarmos a nossa fé, apenas acreditarmos, confiarmos que o Espírito de Deus está aqui, que o Espírito de Deus está aí na sua casa, falando com você, tocando a sua vida, te enchendo do poder de Deus. Que Deus quer salvar tantas outras pessoas através da sua vida, através das suas ações, através da sua atitude. Ora ao Senhor nesse momento. O que eu podia fazer, eu fiz. Agora é o Espírito Santo de Deus em você, é você abrindo o teu coração ao Senhor, é você falando: Senhor, eu quero sair deste lugar nesta manhã diferente, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero voltar a ter aqueles momentos especiais com o Senhor, que o Senhor falava comigo, que o Senhor me direcionava, que o Senhor direcionava a minha oração, que o Senhor me levava a pessoas que necessitavam de orientação, de aconselhamento, de pessoas que precisavam, Senhor, de ser aconselhadas. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você nesta manhã. Há muitas pessoas falando muitas coisas, mas o que importa realmente é o que o Espírito de Deus está falando com você neste momento. É o que Deus quer falar com você neste momento. Abra o teu coração agora para aquilo que Deus quer falar com você. Que os teus ouvidos espirituais estejam atentos à voz do Senhor neste momento. Que o Senhor quer ativar os dons que estão adormecidos aí em você. Que Deus quer te potencializar para que você dê testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, do que Deus fez com a sua família, da onde Deus te tirou, da onde Deus está te levando. Confia no Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas nós precisamos mostrar o estilo de vida, nós precisamos mostrar aos nossos filhos, a nossa descendência, que eles precisam confiar no Senhor, assim como nós confiamos. Que realmente sejamos cartas vivas àqueles que não conhecem o Senhor ainda. Pai, nós oramos neste momento, pedimos que o Senhor nos encha nessa manhã com o Espírito Santo. Visita essa pessoa aí na sua casa, na sua sala, Senhor Deus, aonde ela estiver, que ela seja cheia do Espírito Santo agora, que ela comece a falar em línguas, que ela sinta o poder do Espírito Santo, que ela, Senhor Deus, agora seja curada. Ela está cansada, abatida, entristecida, mas o Espírito Santo de Deus, Ele traz restauração nesse momento, Ele traz vigor nesse momento, Ele traz uma novidade de vida, Ele traz um novo tempo, Ele quebra agora as algemas, Ele faz andar, caminhar, avançar para o propósito de Deus, para as nossas vidas. Senhor, visita essas vidas agora, arranca essa tristeza do coração, tira essa incredulidade agora. Pai, nós repreendemos este medo agora. Senhor Deus, nós somos Tua igreja, a Tua autoridade está sobre as nossas vidas, e nós marchamos, Senhor Deus, à frente com um propósito, que Teu reino seja estendido, que a nossa casa seja cheia do Teu Espírito, que os nossos filhos sejam alcançados, que os nossos netos sejam alcançados, ó Deus, que a nossa descendência seja cheia, Senhor Deus, do Senhor, que creia no Senhor, que confia no Senhor. Pai, por isso, usa-nos, Senhor Deus, nesse tempo, encha-nos, Senhor Deus, nos dá palavra, Senhor Deus, de sabedoria, palavra de conhecimento, Senhor Deus, ativa o dom de cura. O mundo está necessitando que os dons sejam manifestos, e
a tua igreja tenha a resposta daquilo que o mundo precisa, palavra de conforto, palavra de salvação, palavra de ânimo, palavra de força, poder do Espírito Santo, através das nossas vidas. Pai, nós oramos, te agradecemos, Senhor, e confiamos que o Senhor nos chamou para ser influenciadores de vida, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho, que muitas pessoas conhecerão, Senhor Deus, o Evangelho, através da nossa vida, não apenas do nosso falar, mas da forma que nós vivemos, da forma que nós falamos, da forma que nós pensamos, da forma que nós agimos, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo de fartura, no tempo de escassez, que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: aprendi a viver em todo esse momento. E aí sim, nós poderemos falar como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor está te fortalecendo nesta manhã, porque Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para a sua família, propósito de salvação, propósito de libertação, um propósito de que você passe a eternidade toda com Ele, assim como todos aqueles que estão ao seu lado, todos aqueles que te cercam durante toda a semana. Deus tem um propósito para essas vidas, que elas passem a eternidade com o Senhor, e nós temos a responsabilidade de levar luz aonde há trevas, de levar sal aonde não há gosto, aonde está insonso, porque nós somos chamados. Esse é o propósito da igreja do Senhor. Amém? Se você acredita nisso, dá um grande aplauso ao Senhor, glorifica o nome daquele que necessita, daquele que precisa, daquele que realmente é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça. Amém e amém, querido. Deus te abençoe e que essa semana você seja um influenciador digital, ou por carta, ou pessoalmente, não importa. Mas você vai ser aquela pessoa que vai influenciar ao outro com a palavra de Deus, com as ações e atitudes de um verdadeiro filho de Deus, daquele que tem um estilo de vida. Nós temos um estilo de vida. Nós não precisamos copiar nada em ninguém. Deus já nos deu um estilo. Amém, querido? Deus te abençoe e que você tenha um excelente domingo e uma ótima semana. Tá bom? Não esqueça de assistir a aula das crianças após o término da live. Tá bom, querido? Acesse o nosso canal, veja os vídeos, participe dos cultos de oração também no nosso canal. Quer ter revelação do Senhor? Ore, busca o Senhor nesse tempo. Tá bom? Querido, você que preparou o seu dízimo, a sua oferta, você pode, ao término, levar, colocar lá na cesta. Eu quero orar por você, que tem sido fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e para aqueles que precisam de semente, eu quero orar para que o Senhor traga a semente para a sua vida, que Deus multiplique o fruto do trabalho das suas mãos. Eu quero orar por você nesta manhã. Pai, te dou graças por aqueles que têm sido fiel ao Teu nome, a Tua palavra, há uma promessa que o Senhor se revela fiel ao fiel. Pai, nós somos testemunha que o Senhor tem manifestado a Tua fidelidade, aqueles que têm sido fiel com o Senhor. Pai, aqueles que não têm conseguido, Pai, os ajuda, os ensina. Senhor, lá, apóstolo Paulo na carta aos Coríntios diz que o Senhor é aquele que dá semente ao semeador. Por isso, Senhor Deus, nós oramos, aqueles que não têm tido semente, Senhor, envia semente para que eles possam semear em terra fértil, em terra, Senhor Deus, que produz em todo tempo, em qualquer circunstância. Pai, nós oramos agora, Senhor Deus, multiplica as sementes, que elas cresçam, que elas dêem fruto, no nome do nosso Senhor Jesus. Aqueles que, Senhor Deus, estão precisando de emprego, abra a porta de emprego. Aqueles que precisam de um aumento de salário, que precisam honrar compromissos, Senhor, se manifeste poderosamente na vida deles, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Deus te abençoe, um bom domingo e até culto de oração quarta-feira.